Mônica, tenho 23 anos. Quando criança, assim como milhares de meninas e meninos, eu estive inserida em um ciclo de violência sexual. Foram mais de 6 anos de abusos sofridos em um lugar que deveria ser ambiente de proteção, seu lar. Como se tratava de uma pessoa próxima, que eu conhecia, que frequentava diariamente a minha casa, não existia uma confiança. E isso dificultava bastante para que eu, enquanto criança, pudesse entender que aquilo não era um carinho, mas sim uma violência. O que mais chama a atenção é que pessoas muito próximas estão entre os principais agressores de crianças e adolescentes, como mostra o levantamento feito pelo Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. Os casos envolvendo padrastos correspondem a 21%, pai 19%, mãe 15%, tio ou tia 9%, vizinhos chegam a 7%. Quando a gente fala de abuso sexual, as pessoas pensam que é um ex-presidiário, que é um morador de rua, e na verdade não. É alguém próximo dessa criança, é alguém que tem um vínculo estabelecido com ela, um vínculo afetivo. As estatísticas não param. Dados do último balanço de denúncias do Disque 100, Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes voltado para a violência sexual, mostram que em 40% das denúncias, o agressor é o pai ou padrasto da vítima. E mais de 73% dos casos acontecem na casa da própria vítima ou do suspeito. E esses atos de violência comprometem o desenvolvimento físico, psicológico e social dessas crianças e adolescentes. Na psicanálise, a gente coloca esse acontecimento de 2 tempos. O primeiro tempo é na infância, onde essa criança ela não consegue compreender, a situação traumática. E o segundo tempo diz respeito à puberdade e à adolescência. É uma espécie de reatualização desse primeiro tempo do trauma da infância. E esses acontecimentos podem realmente acometê-los pelo resto da vida. Foi com a ajuda de um professor que a Mônica passou a entender que o que aconteceu com ela até os 12 anos não era um carinho. O Magno, o professor da época de língua portuguesa, ele me chamava para conversar, para tentar entender o que estava acontecendo, porque eu desmaiava nas aulas, eu chorava muito. E sempre quando ia para o médico, para uma unidade de saúde, lá eles diziam que eu não tinha nada. Então, para a família, se tratava de uma mentira, de uma invenção. Mas para o Magno não, aquilo ficou chamando a atenção dele. Ele levou um vídeo da apresentadora Xuxa, que ela fala que sofreu abuso sexual na infância. Ele falou, se for isso, você fala que sim. Só que eu não consegui falar, eu só chorava. E naquele momento o Magno me abraça. E eu acredito que foi um abraço que eu esperei por uma vida inteira, porque nesse abraço não veio julgamentos, não veio perguntas. Mas, quando identificar que algo está errado com crianças e adolescentes vítimas de violência? Mônica lembra que alguns dos indicadores mais comuns são choro frequente e falta de ar. Eu tinha muita falta de ar, só que não era somente o meu corpo reagindo a todo um ciclo de violência, de tantos anos. Mudanças bruscas e que aparentam ser inexplicáveis no comportamento de crianças e adolescentes, mudança de humor ou ainda agressividade sem explicação, perda de apetite, muita sonolência, isolamento, dificuldade de se relacionar com pessoas da mesma idade ou ainda machucados sem explicação estão entre os sinais de alerta e que podem indicar crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Comportamentos que precisam ser observados por todos os responsáveis pelos menores de idade. A linguagem é a última forma que ela prepara para se comunicar. Então a criança é muito comportamento. Então geralmente a criança começa a apresentar uma timidez excessiva. Se ela já controla os esfínteres, xixi, cocô, ela começa a fazer na cama. A psicopedagoga explica ainda que a educação sexual deveria ser iniciada desde a infância, para evitar futuras violações do corpo de crianças e adolescentes, independente do gênero. Os pais precisam tornar claro para a criança que o corpo dela é inviolável, que todas as partes do corpo dela são preciosas, E dentro de casa, qual é a educação que essa criança recebe? Ela apanha? Ela é castigada? Ela é silenciada? Então, o respeito por essa criança dentro de casa é essencial. Se isso não acontecer, raramente a criança vai conseguir chegar e falar. E se o pai não responde, ela vai buscar a resposta fora. Então, ela busca a resposta em pornografia, que é um estupro para a mente infantil.
Sem o apoio familiar, Mônica encontrou na escola e na literatura o amparo necessário para pôr fim ao ciclo de violência e ajudar outras vítimas. O livro ele surge como uma verdadeira ferramenta lúdica e leve. Eu falo, por exemplo, o que é um toque bom, o que é um toque ruim. Quando é que esse toque deixa de ser bom, não é? Quando é que é carinho e é violência. Então, fico feliz que agora o Ceará tem uma ferramenta que eu escrevi, não é assim, e que está sendo cada vez mais usado e que possa continuar a ser. A história da Mônica pode ser diferente da de muitas pessoas que já sofreram abusos e tiveram seus direitos enquanto criança e adolescente violados, mas ajuda a entender um pouco as cicatrizes deixadas por uma infância marcada pela violência sexual. É extremamente importante que se possa amparar e dar ouvido, né, escutar essas crianças e adolescentes que passam por essa situação extremamente delicada para a vida delas. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. A lei é clara quando se trata da garantia de direitos de crianças e adolescentes e está presente não só no artigo 5º do ECA, mas em todo o estatuto, e todo adulto tem o dever de proteger. É uma das legislações mais modernas do mundo, né? Mas infelizmente é uma legislação que acaba ficando presa ao papel e não é efetivada na prática, no dia a dia, né, das nossas crianças e nossos adolescentes. E a Defensoria Pública está na frente de batalha, né, na luta pela efetivação desses direitos. Para auxiliar vítimas que precisam de ajuda jurídica e assistencial, a Defensoria Pública do Estado do Ceará dispõe de canais de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de todo e qualquer tipo de violência, através do Alô Defensoria, no telefone 129, pelo WhatsApp ou no site da própria Defensoria. Para se ter uma ideia em números, de janeiro a agosto deste ano, foram realizados 12.135 atendimentos pelo Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Infância e Juventude. Entre as demandas mais recebidas, negligência e abandono. Negligência em decorrência do uso de drogas por parte dos genitores, agressões físicas perpetradas por pais, que muitas vezes já foram vítimas também de abusos e violências e acabam repetindo esse ciclo com seus filhos, violência sexual, abusos sexuais, né? E esse trabalho continua sendo feito mesmo no período de pandemia. De abril a julho, a Defensoria realizou 110.070 atendimentos ao público. Em julho, comparado a abril, houve um aumento de 234%, após o início do isolamento social imposto pelo novo coronavírus. A Defensoria Pública, desde que começou o isolamento social, ela se estruturou para que a população do estado do Ceará não ficasse desamparada, né? Desenvolvendo ferramentas tecnológicas, né? Como, por exemplo, o WhatsApp Business. A gente disponibilizou no nosso site todos os contatos telefônicos, todos os e-mails dos nossos núcleos. A gente desenvolveu também um assistente virtual, a Dona Dedé, né, que também está no nosso site. Você faz um pré-atendimento, já é informado sobre a questão da documentação necessária. Você apenas junta essa documentação, escaneia e manda para um e-mail informado, né? E aí a gente realiza esse atendimento de forma virtual. Além da Defensoria Pública, o Conselho Tutelar tem um importante papel no combate à violência de direitos de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo. Dependendo da denúncia, o Conselho faz uma visita à família, busca averiguar as informações e, constatando, nós requisitamos o serviço de acompanhamento pela rede de proteção. Todo caso de violência e violação de direitos contra crianças e adolescentes precisa ser denunciado junto ao Conselho Tutelar. Em Fortaleza, você pode ligar no telefone DDD 85 3238 1828 ou ainda acionar o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. Com relação à violência sexual, um dado chama atenção para a importância das denúncias. É que de janeiro a julho deste ano foram contabilizados só no Ceará
664 casos de estupro de crianças e adolescentes até 14 anos. Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social mostram ainda que 551 vítimas eram do sexo feminino e 113 do sexo masculino. As denúncias de violência sexual podem ser feitas na DECECA, Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes, onde será feito um boletim de ocorrência e as vítimas encaminhadas para a Rede Aquarela, onde recebem atendimento humanizado. A gente vai enxergar eles de forma individual, então cada criança pode apresentar diferentes sintomas, diferentes consequências para o que aconteceu e a gente vai estar olhando dessa forma. Outro órgão responsável por receber essas demandas é o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, o NUAV, das Promotorias de Justiça Criminais do Ministério Público do Ceará. Muito importante que se diga, a culpa nunca é da vítima, a culpa é do agressor. E é necessário que se faça a responsabilização para que o agressor entenda que aquela ação vai ter uma consequência. A promotora de justiça reforça a importância de leis, como a lei da escuta e depoimento especializado, no ato da denúncia para evitar a revitimização. Durante a investigação, os promotores pedem a oitiva já judicialmente, e essa mesma oitiva já será aproveitada na fase judicial. Lembram da Mônica? Então, foi com a ajuda desses órgãos, aliada ao atendimento psicológico, que ela conseguiu mudar o rumo da sua vida. Eu me tornei militante, comecei a fazer várias ações na minha cidade com o objetivo de mudar essa triste realidade. E alguns anos depois eu ingressei no curso de serviço social. Hoje sou assistente social em formação e felizmente estou aqui hoje.